muita gente ainda que acredita que a harmonização glútea, ela é só aumento de bumbum, é só para ganhar volume, mas não é bem assim que a banda toca. A gente tem dentro da harmonização glútea muitas outras questões que podem ser resolvidas. E eu sou suspeita para falar que eu sou apaixonada por essa área, né? Porque trabalho com isso hoje, então é uma área que a gente consegue trazer muita autoestima, sei lá, muito cuidado. A palavra que eu quero nem entrou na minha cabeça, mas traz para a pessoa que ela tem aquele desconforto, tem aquele incômodo, uma sensação tão boa de resolver aquelas questões que às vezes a gente tem muito essa crença de que não tem como resolver, mas na realidade a gente tem. E agora eu vou então explicar um pouquinho nesse vídeo para vocês o que envolve a harmonização glútea, qual que é a importância, né, da gente entender ali o que a gente precisa entender, que as diferenças, vamos dizer assim, do como que a gente aborda cada caso, tá? E o que a gente gostaria de buscar, né? O que geralmente as pessoas buscam quando elas buscam a harmonização glútea em si, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema hoje por aqui. Vamos lá? O que envolve então a harmonização glútea? Quando a gente fala, como eu disse ali, harmonização glútea, muita gente acha que é só volume, mas é óbvio que a gente consegue trazer esse volume e que fica lindo, inclusive. Mas a gente não só traz volume, como a gente traz contorno, né? A gente deixa aquele bumbum que às vezes ele tem uma depressão, ele tem um detalhezinho que não deixa ele arredondado. A gente traz então esse contorno para esse bumbum. A gente traz mais projeção. Às vezes é aquele bumbum que é mais achatadinho, a gente consegue trazer a projeção que ele precisa e isso dá um certo volume, né, naquele bumbum. A gente pode trazer firmeza. Tem aquele bumbum que ele é mais flácido, mais caído, e nem sempre esse caído do bumbum, essa flacidez, ela é simplesmente porque perdeu colágeno, mas às vezes a pessoa ela tem um bumbum volumoso que não está sendo bem sustentado, então a gente consegue também trazer essa sustentação, trazer essa firmeza para esse bumbum. A gente consegue melhorar a textura desse bumbum, a qualidade de pele dele, a questão de celulite, que eu acho o máximo. Não só a celulite, mas a flacidez, eu acho que são coisas incríveis, a qualidade de pele, tudo isso é uma coisa que realmente faz uma grande diferença e que é a base para a gente ter um bumbum bonito e aí sim pensar em alguma coisa como volume, né? Porque a qualidade de pele, ela realmente já traz um. É ouro, é ouro. Ouro puro, queridos. E com relação à celulite, né? Então, muitas pessoas ali têm aquelas celulites, acham que a gente não tem como resolver, mas a gente tem como resolver, a gente tem como cuidar desse bumbum, fazer com que esse bumbum fique mais bonito, e retirar aquelas, às vezes são até cicatrizes, né, já da pessoa ali, aquela celulite, ela acredita que aquela celulite não tem como resolver de jeito nenhum, porque a gente tem muito essa crença de muitos anos já sendo passado de pessoa para pessoa que a gente não tem como resolver a celulite, tem que conviver com ela, mas não é assim que funciona, tá? A gente tem sim como tratar a celulite e fica incrível. Como eu disse antes, eu sou suspeita para falar, né? Mas a gente tem então como trazer esses pontos e a gente vai trazer então também uma proporção corporal, né? Eu gosto muito de trazer essa minha ideia de que a harmonização, ela é para harmonizar. A gente, num corpo que às vezes uma pessoa pequenininha, às vezes a gente não consegue trazer um volume tão grande para aquele bumbum. Às vezes a pessoa acha, não, eu quero, mas o ideal é que a gente comece aos poucos para que traga a harmonia, para que traga proporção para aquela região ali e que não fique uma coisa que destoe demais, né? Para que fique aquela coisa bonita e harmônica. Eu gosto de dizer que a gente é como se a gente fosse artistas, né? Porque a gente realmente está esculpindo, está fazendo com que aquilo ali fique mais harmônico, mais bonito, tá? Para que aquilo ali fique realmente algo incrível, tá? Então é basicamente isso. A gente consegue trazer contorno, projeção, consegue trazer firmeza, sustentação, consegue tratar a qualidade, a textura dessa pele, consegue tratar a celulite e a gente consegue então trazer essa proporção para essa região, essa proporção corporal para
para a pessoa, né, que está buscando fazer essa harmonização. A gente vai trazer a harmonia para esse bumbum, para esse corpo. E é muito importante a gente entender que cada pessoa vai precisar de algo, né? Não é todo mundo tem que fazer preenchimento, todo mundo tem... Não, não é todo mundo. Às vezes a pessoa, ela tem um incômodo que é basicamente a celulite dela. Às vezes ela acha que ela precisa de mais bumbum, mas às vezes ela já tem um bumbum bonito, mas ela precisa sustentar esse bumbum. A gente precisa levantar ele e colocar ele no seu devido lugar, vamos dizer assim. Porque, que nem eu tinha dito antes, às vezes é um bumbum que não é que ele é flácido, às vezes ele é pesado. E por isso ele traz essa flacidez, ele cai ali, vamos dizer assim, porque pesa demais. Então a gente precisa sustentar esse bumbum, tá? É basicamente isso. Então a gente precisa entender que cada corpo vai precisar de algo diferente, vai precisar de um tratamento realmente personalizado. Tá? A gente então traz de certa forma naturalidade, é uma coisa que eu gosto bastante da gente trazer aquele bumbum que ele fica maravilhoso, que ele fica ali, a pessoa olha e pensa, gente do céu, essa menina tá treinando demais. Tô achando que ela tá treinando. Eu acho que eu vou ter que achar onde é que é o personal, quem é o personal que ela tá fazendo, que academia ela tá fazendo, porque é isso que tá resolvendo a vida dela. Eu quero isso pra mim também. É ou não é? Tem muita gente que acaba fazendo esse tipo de procedimento e as pessoas nem sabem. Inclusive, as famosas fazem muito isso. Na época do carnaval, a gente percebe muito, né? Aqueles bumbuns bonitos, a pessoa acha, nossa, faz academia. Não, menina. Tem coisa que a academia não resolve. A celulite, principalmente, é uma delas. Então, assim, tem muita gente que ainda acha, né? Não, tem que treinar, treinar, treinar. Já viu quantas pessoas treinam pra caramba e não resolve? Já notou isso? Pois é. Então, a gente consegue trazer também a elegância, né, para essa pessoa, porque acaba que ela consegue se sentir melhor, então ela acaba ficando mais elegante no seu próprio corpo e trazer harmonia para esse corpo, né? Então, isso tudo é importante de entender. A gente vai trazer essa harmonia, vai trazer naturalidade, vai trazer o que a pessoa busca, né, ali de desejo ali, de o que que ela está buscando com esse tratamento, vai trazer a elegância para essa pessoa e também entender que cada caso vai precisar de algo diferente. Não adianta você achar que porque a fulana fez uma volumização, você também vai ficar maravilhosa na volumização. Às vezes a gente precisa de algo diferente para o teu caso, tá? Então é basicamente isso que é importante da gente entender. E é muito legal, assim, de fazer, entender, conhecer um pouquinho mais dessa área, justamente porque a gente entende que muitas mulheres acabam se sentindo desconfortáveis, às vezes, usando alguma roupa. E quando a gente faz a harmonização glútea, a gente está buscando justamente isso, é cuidar desse corpo, cuidar desse bumbum, para que a roupa ela vista diferente, para que a roupa ela vista bem, para que você se sinta confortável com aquela roupa. Tem pessoas que acabam evitando alguma calça que marca demais ou algum vestido que deixa evidente aquela região que incomoda tanto ela, às vezes na coxa ali, né? E a gente cuida disso também, né? Dessas vezes a celulite, né? Coxa, a gente tem como resolver isso também. Então não é só bumbum, né? A gente trata bumbum, a coxa, outras regiões também. Então a gente percebe que a postura dessa pessoa muda. Ela se sente mais poderosa, mais maravilhosa, mas se sente mais segura de si, ela se sente mais confiante. E isso faz toda a diferença, né? Porque assim, uma pessoa, quando você percebe uma pessoa na rua que ela tá muito boa ali, muito bem apresentada, vamos dizer assim, você não olha pra ela e diz, nossa mulher aí, ó, não tem quem segure essa mulher. Não tem quem vá fazer o dia dela ser ruim, porque ela, sim, tá, ela tá vestida pra matar. Então é basicamente isso, tá? A gente entender que ter esse tipo de cuidado, tratar esse tipo de situação, faz com que a gente também se coloque no lugar de ninguém vai me colocar para baixo. Eu vou conseguir fazer com que eu me sinta bem de uma forma que as coisas vão andar, entende? As coisas elas funcionam porque eu não tô me deixando para lá. Eu não tô me deixando de lado. Eu tô cuidando de mim.
A questão de autoestima, que eu trago muito aqui, eu bato sempre nessa tecla, ela influencia na nossa vida, no como a gente se relaciona com as pessoas. E me diz se não existe essa questão de relacionamento com as pessoas, é uma dor muito forte de muita gente, é ou não é? Muita gente acaba tendo problemas com relação a isso. Eu tive com relação a isso por muito tempo. E eu ainda trabalho com relação a isso para melhorar cada vez mais, porque eu sei que eu ainda tenho como melhorar. Então, isso é sério, é uma coisa que eu não abriria mão de ter um cuidado para mim nesse sentido, que vai fazer com que isso mude o meu relacionamento com outras pessoas, com que mude a minha visão de mim, com que mude o amor que eu sinto por mim mesma. E isso com certeza impacta todo mundo que está ao meu redor, porque quando eu me sentir bem, eu faço com que as outras pessoas sintam essa energia e se sintam bem também, entende? Então é basicamente isso. E quando a gente pensa na harmonização glútea, às vezes a pessoa ela tem aquele medo de ficar artificial, de ficar, não ficar natural, de ficar uma coisa desproporcional, ficar exagerado. Mas isso vai muito de entender que a gente tem a cultura do exagero, ela passou um pouco, ainda tem pessoas que são dessa parte, mas a gente, na realidade, dentro da harmonização, ela é para realmente harmonizar e não é para virar uma outra pessoa, mas sim para você se sentir bem com o teu próprio corpo, para que você refine pontos que podem ter melhora, porque de repente é um incômodo muito grande que você vem convivendo há tanto tempo e que, sem querer, sem se dar conta, aquilo tem influenciado tanto na tua vida, né? Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês entenderem um pouquinho desse mundo maravilhoso que eu tô vivendo, né? E eu queria deixar aberto aqui, se tu tem alguma dúvida com relação a isso, pode me mandar que eu gosto de conversar, então podem me mandar que a gente vai conversando com relação a isso. Mas se você não se inscreveu aqui e gosta desses temas de estética, de feminilidade, de autoestima, elegância, se inscreve aqui. Vamos conversar mais, vamos ficar mais próximas. E é isso. Se você gostaria de fazer um cuidado desses, eu vou deixar também o meu WhatsApp aqui para agendamentos, para conversar, para entender como que funciona tudo isso também, tá? É isso. Até o próximo vídeo.